Ouça uma palavra de fé com o pastor Sebastião Mamede, o amigo dos desesperados. Olá, amigos! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para transmitir uma mensagem de fé para o seu coração. Nós vamos falar sobre 3 doenças do ser humano. Porém, antes de eu falar, estamos aqui com o pastor Maílson. Pastor Maílson, paz. Paz, pastor Sebastião, paz a todos que têm nos acompanhado. Estamos aqui também com o pastor João, que agora faz parte do ministério Igreja Apostólica Resgatando Vidas. Pastor João, bom dia, paz. A paz, pastor Sebastião, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz no livro de João, olha, no livro de João, né, pastor João? João, capítulo 6, versículo 5,4, diz assim, ó: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Repetindo, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. O que tem a ver as 3 doenças, as 3 doenças do ser humano que eu vou citar agora, 3 tipos de doenças, com o que eu acabei de ler aqui? Tem tudo a ver, porque pastor Maílson, pastor João, Jesus, ele sempre se colocou, ele sempre se comparou a um alimento. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a água da vida, aquele que beber desta água jamais terá sede. Ora, água é um alimento diário, um alimento constante e um tipo de alimento que nós não podemos viver sem ele. Fica sem beber água para você ver, vai aparecer cálculo renal, teus rins vai ficar comprometido, teus órgãos vão deixando de funcionar corretamente, tua pele fica ressecada, você passa a ter dor de cabeça e tantas outras situações, problemas de saúde vão surgindo se a pessoa não beber água. Por isso que se diz: água é vida. Então, quando Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede, ele está dizendo que ele é a água da vida. Então ele está dizendo para você o seguinte: assim como você precisa da água diariamente, constantemente, todos os dias, vocês precisam de mim, porque eu sou a água da vida. Se eu estiver na vida de vocês, se vocês me verem como a água, que é uma necessidade constante, direto na vida do ser humano, se vocês me buscarem como vocês dependem de ter a água, de beber da água, então vocês jamais terão sede. Essa sede é as bênçãos, essa sede é paz, essa sede é alegria, essa sede é saúde física, intelectual, emocional, melhor dizendo, e espiritual. Também ele disse: eu sou o pão da vida. Você sabe que antigamente o pão era o alimento diário, constante e principal. Se comia pão pela manhã, pela tarde, pela noite, ou seja, se vivia comendo pão. O pão era o alimento principal, E ninguém vivia sem o pão, precisa comer todos os dias. E um detalhe: o pão que a gente come hoje já não serve para amanhã, porque amanhã a gente vai estar com fome de novo e precisa do pão para se alimentar, para estar forte. Se a gente deixar de comer um pão, deixar de fazer a refeição, no outro dia a gente já está com fome e assim vai, e a tendência é a gente ficar fraco, debilitado, etc. Então, quando ele disse: eu sou o pão, pastor Maílson, ele está dizendo assim: olha, vocês precisam comer de mim, me buscar diariamente para se manter forte. Sim, senhor. E da mesma forma que o pão é um alimento que dá a substância física, a energia, a força, para que essa pessoa possa ter energia para viver o seu cotidiano, da mesma forma o Senhor Jesus se comparou a isso. Precisamos do Senhor Jesus para se manter forte, para se manter de pé, para que nós não venhamos se desviar do caminho que devemos seguir. E é por isso que ele se compara a esse alimento, porque uma vez você bebendo da água e comendo do pão que é o Senhor Jesus, você se torna um cristão forte, um cristão que está firme na palavra de Deus. E aí, pastor João, quando eu digo as 3 doenças do ser humano, é porque existem 3 tipos de doença que atingem o ser humano: a doença física, a doença emocional e
e a doença espiritual. Então, esses 3 tipos de doença, ela tem a ver com o alimento que você come, que você ingere. Porque existem pessoas que elas estão adoecendo, fisicamente falando, mas porque ela come de tudo, come qualquer coisa, come besteira, sai comendo adoidado, não tem regras, ela não se policia, tá certo? Se policia. E aí o que acontece? Ela acaba adoecendo. Por exemplo, a pessoa que ela come muito doce, direto, todo dia, toda hora, vai chegar uma hora que ela pode adquirir o quê? Uma diabetes, né? A triglicerídeo dela aumenta, ela passa a ter sérios problemas. Aí quando ela adquire problema de saúde como uma diabetes ou outro, aí ela diz o quê? Ai, eu comi tanto isso aqui, já não posso mais comer, porque agora eu tenho diabetes. Não é assim que as pessoas falam? Ah, porque agora eu sou pré-diabético. Ah, porque... Então, veja que o alimento que a gente ingere, come, está ligado diretamente na nossa saúde física, que mais? Emocional e também espiritual, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, são 3 tipos de doença na vida do ser humano: a física, a emocional e a espiritual. O que você tem comido? O que você come não tem atingido o teu corpo físico? Você já parou para pensar? Talvez você não sente nada agora, mas lá na frente você vai encontrar as consequências. Tem gente que só vive no álcool, na bebida, no vício. Agora não sente nada, mas lá na frente pode gerar uma cirrose, pode gerar um problema renal, pode gerar fígado, um problema no fígado e por aí vai. E o emocional também tem a ver com o alimento, tem a ver com aquilo que a gente ingere. Por exemplo, o emocional, a pessoa ela se alimenta de decepções, ela se alimenta de traumas, ela se alimenta de problemas sentimentais, ela fica alimentando aquilo, ela vive em função daquilo, ela pensa naquilo constantemente, e aí o emocional dela vai o quê? Vai adoecendo, ela vai alimentando os complexos, ela vai alimentando os problemas de traição que ela enfrentou, ela vai alimentando as decepções, às vezes que enganaram ela vai deixando aquilo entrar onde? No seu coração, na sua mente, e aí vem a doença o quê? Doença emocional. E infelizmente é isso que nós temos visto na vida de muitas pessoas. Infelizmente, para absorver a palavra de Deus, poucas são as pessoas que se dispõem a absorver essa palavra. Mas uma palavra negativa a pessoa absorve, um trauma ela absorve, e uma vez a pessoa ingerindo isso, para abrir mão, para tirar, é difícil. E o emocional, pastor, o senhor sabe que quando a pessoa não está bem no emocional dela, qualquer palavra bota ela para baixo. Qualquer palavra é verdade. Deixa ela para baixo. Qualquer palavra bota ela para baixo, qualquer palavra acaba com o dia dela, porque o emocional dela está o quê? Está abalado. Tem gente que o emocional dela está tão abalado que uma criança, se gritar com ela chora. Porque uma criança, porque o emocional dela está daquele jeito. E o espiritual nem se fala. Existem pessoas que, por ela ser alimentada que não presta, o espiritual dela está como? Está doente. A saúde dela espiritual está debilitada. E o que é o que não presta? Ela começa a se alimentar, por exemplo, de pregações que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Ela começa a se alimentar com profecias que o homem cria, que as forças, que os demônios criam, que no final dos tempos a Bíblia diz o quê? Que havia ensinos de demônios. Que havia ensinos de demônios, que muitos seriam enganados por demônios, por ensinos de demônios. E a gente tem visto hoje até dentro das igrejas, certos pregadores pregando a palavra, mas distorcendo, levando um ensino dado por demônios. Exatamente, passando a mão na cabeça de algumas pessoas. E quando a pessoa enfrenta o problema, ela não consegue vencer. Até porque hoje em dia as igrejas, no geral, pode acontecer aqui também, porque não, a gente não é melhor do que ninguém, mas no geral hoje, existe muita igreja hoje que a pregação é uma pregação motivacional. É aquela pregação que coloca o teu ego lá em cima, né? É aquela pregação que só fala aquilo que nos agrada, que nos conforta, mas não mexe aonde? Não mexe na ferida. E aí as pessoas, muitas estão se alimentando desse tipo de pregação. Aí quando recebe uma pregação que mexe na ferida, que a pessoa ela tem que largar o quê? O pecado, a mentira, a prostituição, o adultério, que ela tem que largar o vício, que ela tem que largar a amante, que ela tem que procurar honrar a Deus, largar a idolatria e por aí vai, a pessoa ela
ela estava acostumada a se alimentar de quê? De alimentos que fortalecem, alimentam e sustentam o ego. E não o quê? O espírito. Não o espírito. Não o espírito. Porque a palavra de Deus confronta. Ela vai de encontro, ou melhor, contra a nossa vontade. Como é que Jesus pregava? Arrependei-vos, né? Jesus falava, olha, não terás outros deuses além de mim. Jesus pregava o quê? Sobre o quê? Sobre o inferno. Sobre o inferno, o que mais? Jesus pregava sobre mais o quê? Liberar perdão, sobre o perdão, né? Sobre não julgar ninguém, sobre a língua, fofoca. Jesus combatia isso aí. Amar e orar pelos seus inimigos. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mexe com ego, né, gente? Já pensou? Você tem que orar por aqueles que te fazem mal? Não é fácil. Então, é de extrema importância que você fique muito atento. Que tipo de alimento você está ingerindo? Cuidado com os alimentos que você está comendo. Os tipos de alimento a qual você se alimenta. Porque eles podem te trazer doença física, emocional e espiritual. Então se foque na palavra, se foque em Deus, investe na oração, investe na comunhão, no jejum, se envolva mais com as coisas de Deus e com certeza você vai se alimentar daquilo que é bom. Muito cuidado, nem tudo que brilha é ouro. Não se conhece a árvore pelas folhas, se conhece a árvore pelos frutos. Tem muitas árvores que os frutos, ou melhor, tem muitas árvores que as folhas são lindas, bonitas, alguns usam até para decorar, né? Mas não tem o quê? Não tem frutos. Então cuidado com os frutos que você se alimenta por aí, tá bom? Embora a pessoa aparentemente esteja pregando a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que no final dos tempos o diabo usaria até o quê? A própria palavra para enganar os escolhidos do Senhor, tá bom? Então medite nisso, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Pastor João, se apresente, seja bem-vindo, e é isso. Muito bem, pastor. Estou aqui para agradecer esse momento, essa oportunidade de estar aqui, né, com o senhor, com o nosso amado pastor aqui. E eu sou o pastor João, muita gente por aí me conhece, né? E estou aqui para somar aqui com o senhor, ganhando honra para o reino de Deus. Amém. Seja bem-vindo, senhor, sua esposa, missionária Clara. Um forte abraço. Deus abençoe. Até breve. Compartilha, curta e comenta aí essa mensagem. Segue as nossas redes sociais. Deus abençoe.